Então vamos começar. Na verdade, a gente não parou, num diálogo entre um diálogo e outro, como a gente estava olhando, né. A gente ainda está olhando uma conversa que o Shariputra está tendo com uma Dakini, né, uma donzela celestial, como está escrito aqui no texto. Então, na semana passada, a gente olhou, o início desse diálogo, onde no início o Shariputra desconfia um pouco, né, porque o ambiente tudo muito marcado por uma paisagem. Tem uma questão, como se fosse uma questão ligada ao corpo, como se o corpo fosse a sede de alguma coisa específica para a lucidez, né. Então, como se aquilo tivesse uma forma específica, tivesse uma aparência. E aí, naturalmente, inclui também uma dimensão de gênero, né. Então isso não, embora isso não está, assim, explícito, né, ao longo do texto, a gente só vê o homem conversando, né. E, então, embora a gente saiba que havia a sangue das mulheres naquela época, a gente nunca tem muita notícia sobre aquilo, né. Então, aquilo, ainda mais a gente viu um diálogo ou outro, assim, aquilo um pouco estranho, assim, porque os monges eles estavam sempre, todos eles eram bons monges, né, nenhum deles eram alunos indisciplinados, né, nenhum deles aprontava, vamos dizer assim, né, não que tenha chegado aos nossos ouvidos, né, mas todos eles muito corretos, assim, todos eles muito esforçados dentro do caminho. Então, dentro desse esforço, dentro desse ser correto, eles também vão encontrar obstáculos pela fixação que eles vão encontrar dentro disso, né. Então, em alguns diálogos que a gente já passou, a gente viu eles, assim, um pouco atrapalhados com o fato de que eventualmente aparecem mulheres, assim, por perto e eles não sabiam muito bem o que fazer com aquilo, né. Então eles têm regiões kármicas que elas aparentemente são sólidas, né. Na verdade, são regiões em que, como o Vimalakirti vai apontando, elas não são externas, elas são regiões internas que a gente não reconhece. Então, Vimalakirti, ele vai absolvendo o Sansara numa sensação de que o Sansara são as coisas, o Sansara são as pessoas, o Sansara são os lugares, o Sansara são as emoções, entendeu? O Sansara é a distração, enfim, tudo aquilo que a gente julga que é o Sansara, o Vimalakirti absolve. Mas ele absolve porque ele ilumina, né? Então, nesse contexto aqui que a gente está olhando, essa questão agora, ela vai entrar aí de uma maneira muito rara, porque se vocês forem procurando nos textos tradicionais, vocês não vão encontrar muitos relatos assim dos diálogos dos alunos do Buda com Dakinis, né? Tem sempre efeitos especiais, né? O próprio Sutra do Coração, embora seja o mais conhecido, tinha 1250 alunos do Buda por ali e mais, não sei, Avalokitesvara, que aparece numa forma não humana, mas ele aparece por ali, né? Então, volta e meia tem uns efeitos especiais, assim. Mas, assim, uma donzela celestial aparecer é um pouco incomum, né? Naquele tempo no Tibete tinha várias, né? Mas basicamente o Shariputra ele estava fixado num aspecto do caminho, um aspecto do caminho da perfeição, como o Lama volta e meia tem apresentado, né? Essa dimensão da gente praticar o caminho da perfeição. Então o Shariputra estava nesse contexto. E é o caminho da perfeição masculino. Então as mulheres naturalmente não aparecem, né? Então, repentinamente aparece uma donzela celestial, uma Dakini, com uma realização, assim, inconcebível para os padrões de Shariputra, né? E o Shariputra, ele fica sem saber o que dizer, né, para aquela donzela celestial. Então, nesse momento, eles vão aprofundar essas questões mais específicas, né, ligadas a essa questão de gênero. Então, a gente parou aqui onde diz, deixa eu ver que página é essa. Isso daqui é a página 10.
Então a gente parou na página 10 do texto, onde está escrito assim: então Shariputra diz, donzela celestial, né? A gente parou nesse ponto da página 10, mais ou menos no meio da página, né? O Shariputra vai dizer então para a donzela celestial o seguinte, desculpa, o parágrafo seguinte, né? Ele vai perguntar para ela. Então o Shariputra perguntou: por que você não troca a sua forma feminina? Então é uma pergunta um pouco ousada de se fazer, né, para uma mulher, né? Porque tem implícito que aquilo tinha um problema, talvez, né? Então dentro da história, assim, como se fosse o mito de Aryatara, se diz que a última vez que Aryatara ficou brava foi quando um monge virou para ela e disse isso, né? Então Aryatara era uma praticante corpo feminino, né? E Aryatara, e aí apareceu um monge por perto dela, né, dessa mulher, e disse: olha, a sua prática é perfeita. Se eu fosse você, eu rezava para vir como monge na próxima, como homem na próxima vida, que você atingir a liberação. Aí se conta que é a última vez que ela ficou brava, né? Ela atingiu a liberação depois. Então aqui eu imagino que aconteceu a mesma coisa, né? A última vez que a donzela celestial piscou assim, né? Mas ela tem uma resposta elegante para o Shariputra, né? Então Shariputra ele tinha embutido que aquilo tinha alguma coisa ali, né? Tanto ele vai perguntar, mas por que você não troca a sua forma feminina, né? Aí a donzela celestial respondeu: olha, eu pensei sobre isso por um longo tempo. Ela acolheu o Shariputra. Mas eu ainda não consigo achar que eu sou uma mulher. Essa resposta é ótima, né? Então ela não critica, mas ela também não reifica ser mulher, né? Da mesma forma, ser homem, né? Então não reifica. Ela diz: eu não consigo me achar uma mulher. Por que então haveria necessidade de uma mudança? Suponha que um mágico conjure uma mulher ilusória e alguém venha e pergunte: por que você não transforma aquela mulher? Seria essa uma questão apropriada? A Shariputra respondeu: na mágica, não há uma forma definida a ser seguida. Portanto, não é necessário mudar. A donzela celestial disse: todas as coisas são assim. Não há formas definidas e imutáveis. Não é necessário perguntar sobre a transformação do corpo de uma mulher. Então, ela se coloca dentro dessa paisagem muito vasta, muito lúcida, em que ela diz para o Shariputra: olha, mas a realidade ela é um sonho. Por que dentro do sonho você imagina que você tem que trocar alguma coisa? Você tem que acordar, você não tem que trocar o que você está sonhando. O que você está sonhando está bem. Então, a própria concepção que a gente tem do nosso gênero, né, da nossa sexualidade, do nosso corpo, se a gente for olhando, são imagens que a gente vai construindo, mas essas imagens a gente não consegue localizar elas biologicamente, né? A gente não consegue localizar elas grosseiramente. A gente não vai achar elas, essas imagens, a gente não consegue achar elas em algum lugar. Então, isso que ela está dizendo, a forma, do mesmo jeito que a gente olha, né, a gente pega o Prajnaparamita, né? A gente descobre que tem um momento em que a madeira deixa de ser madeira e passa a ser uma mesa, por exemplo. Mas a gente descobre que na mesa não tem uma mesa. Ainda assim, tem uma aparência de mesa. Então, a gente vai fazendo esse exercício. Aqui, se a gente pegar essa questão de gênero, a gente vai reconhecer a mesma coisa. A gente tem homem, mulher e assim por diante. Hoje em dia, cresceu muito esse âmbito, né? Aí a gente pega qualquer um desses que a gente pegar e a gente olhar, a gente não vai encontrar aquilo ali dentro. Da mesma forma que cada coisa que a gente olhar com esse olho, a gente não encontra dentro das coisas. Então essa noção do gênero a gente também não encontra. Não significa que ela não exista no sentido relativo. É óbvio que existe, mas não tem uma forma absoluta dentro disso. É muito importante a gente perceber isso. Então, vocês observem agora, ela vai fazer um exercício prático com o Shariputra sobre esse tema, né?
como ela era um ser muito realizado, naquele momento a donzela celestial utilizou o seu poder sobre-humano e transformou o próprio Shariputra numa donzela celestial, e a si mesma em Shariputra. Então ela trocou, né? Isso aqui é muito interessante, né? Ela trocou de lugar com Shariputra, né? Dizendo, ela disse para o Shariputra, por que você não troca a sua forma feminina? Jogou a bola para ele, né? Aí o Shariputra, que havia se transformado numa mulher, disse a si mesmo, que estranho. Vocês imaginam a cena, né? Ele olhando assim, de repente o Shariputra tem peitos, né? E assim por diante, né? Que coisa estranha. Então ele mesmo acha aquilo muito estranho. Me transformei numa mulher, sem desejar isso. Então a donzela celestial falou para Shariputra, se o venerável puder mudar a sua forma feminina, provavelmente todas as mulheres também mudarão. Assim como o venerável, apesar de não ser uma mulher, estar aparecendo numa forma feminina, todas as mulheres não são o que se chama de mulheres. Portanto, honrado pelo mundo disse, não há seres como homens ou mulheres. Porque a própria noção, a gente vê a vacuidade disso, porque a própria concepção de homem e mulher, ela muda muito, né? A própria concepção, vocês imaginem o tempo dos nossos avós, assim, o homem, o que que é, assim, tá certo que não, para alguns não passou isso, né? Isso segue, assim, eles persistem, né? Afirmando aquilo e fuzil para quem discorda, né? Mas a gente vê que a coisa avançou muito, né? Mudou muito. A gente olha em outras culturas, a própria concepção de homem e mulher é muito diferente, né? Então, não tem uma concepção absoluta, né? Aquilo é completamente é construído sobre muitos fatores, mas não tem um núcleo ali dentro. E a gente vai olhando numa dimensão mais sutil, mesmo impulsos, mesmo dimensões nossas que num aspecto grosseiro estão ligadas ao aspecto do corpo, da percepção do mundo através do corpo humano, né? E que isso é natural que vai haver, porque a nossa mente, como a gente concebe ela, ela vai surgir no quinto elo. Então ela vai surgir por dentro de um corpo humano, com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, de um corpo humano. E naturalmente esse corpo grosseiro, ele vai estar sob o efeito também das percepções que vão vir junto. Então, isso a gente não vai negar que tenha aspectos no sentido relativo que tem essa conexão. Mas se a gente começa a olhar com mais profundidade, a gente vai descobrindo que as emoções, que a mente, que a consciência, elas não são nem mesmo humanas, né? Não vou nem dizer assim, homem ou mulher, aqui não é nem mesmo humano. A consciência, ela não é alguma coisa humana. A consciência é partilhada com todos os seres. Aí você não consegue falar direito num sentido mais pessoal, assim. E a própria natureza de Buda, ela não tem um gênero, ela não tem um, um sexo nesse sentido, né? Não vai encontrar isso. Então a gente precisaria olhar, é como se a gente precisasse olhar que a nossa dimensão, ela não é assim, ela não é nem homem nem mulher, ela não é nem humana. A gente está passando por um tempo como humano, né? Um papo meio assim, né, para quinta-feira, né? Mas é isso. Então, existem muitas formas dessa consciência se manifestar. A mais favorável é a forma humana, a vida humana é preciosa, porque é a que tem menos emoções perturbadoras intensas, então é possível gerar um pouco de espaço e a pessoa também consegue justamente por isso ter um nível de distanciamento do seu mundo interno, o que não é muito simples. Os seres do reino dos deuses, eles não conseguem fazer isso. Isso é uma prerrogativa dos humanos, né? Que eles conseguem ter um aspecto de uma autorreflexão, conseguem gerar uma reflexão sobre si mesmo. Porque os seres do reino dos deuses, por exemplo, eles estão muito
embasbacados com as maravilhas que eles estão usufruindo, então eles não conseguem gerar uma percepção de que eles estão dentro de uma bolha, eles estão simplesmente surfando a bolha. Então, os seres do reino dos infernos também, eles estão sofrendo aquelas bolhas, eles não conseguem, isso aqui é uma coisa construída, aquilo é tão intenso, tão forte, que você não consegue gerar uma consciência que se distancie e consiga perceber aquilo. Então, é dentro da paisagem dos seres humanos que isso mais facilmente consegue acontecer, né? Mas ainda assim, a nossa natureza não é humana. Então, a gente tinha que olhar isso, né? A nossa natureza não é humana, não é nem homem nem mulher. Ela não está ligada a gênero. Então, não há seres como homens ou mulheres, né? Então, isso aqui é uma discussão super rica hoje em dia, né? Porque vai surgindo uma espécie de... vai ficando tudo muito específico, né? Então, por um lado, isso pode ser interessante, porque a gente consegue contemplar a multiplicidade de manifestações. Ao mesmo tempo, a gente tinha que guardar esse refúgio de que, no fundo, a gente também não é nada disso, né? Então, isso é como se fosse uma maneira da gente entrar dentro desse debate, desse diálogo, mas, ao mesmo tempo, não ficar preso. Porque se a gente fica preso, é como se a gente estivesse tomando refúgio de que aquela forma construída e particular, ela levaria a algum grau de liberação, alguma coisa assim, o que não é verdade. Então a gente vai precisar ultrapassar isso para poder iluminar essas questões, né? Isso aqui é muito... A gente tem muito mérito que isso aqui não só aconteceu, mas isso aqui segue vivo, né? Então, ela rapidamente produziu essa confusão na mente do Shariputra e ela então se colocou no lugar de homem. O Shariputra então assumiu a forma de mulher. Agora então ela vai, tendo dado esse ensinamento para o Shariputra, ela vai desfazer o feitiço. Então, quando a donzela celestial retirou o seu poder sobre-humano, tanto Shariputra quanto ela retornaram às suas formas originais, que não são as formas originais, são as formas temporárias que eles estão se manifestando, né? Aí a donzela celestial, a Shariputra respira aliviado, né? Ele olha para baixo assim, tá tudo lá, né? Ele pensa, ah, que bom. Aí a donzela celestial pergunta, Shariputra, então onde é que foi a forma feminina? Então é uma boa pergunta, né? Para onde é que ela foi? A Shariputra se deu conta. Ela existe e ao mesmo tempo não existe. Então isso vale para a forma masculina, por exemplo, né? Ela existe e ao mesmo tempo ela não existe. Aí a donzela celestial disse, né? Todas as coisas fenomênicas, elas, todos os fenômenos, né? Todas as experiências, todas elas parecem existir e ao mesmo tempo elas são não existentes. Se vocês olharem, a nossa prática é uma progressiva habilidade de acomodar esse paradoxo, de que as coisas existem e ao mesmo tempo elas não existem. Então é como se a gente fosse se tornando amplo o suficiente para acomodar isso que às vezes parece que a gente está andando em cima de um fio de uma navalha, né? Porque toda tentativa de chegar a alguma coisa objetiva, sólida, concreta, ela vai desaparecendo. Então, a gente vai ultrapassando essa sensação de objetividade externa, né? Porque toda objetividade é uma subjetividade, né? Então, todas as coisas elas parecem existir e ao mesmo tempo elas são não existentes. É isso que o honrado pelo mundo nos ensina. Então é como se no início as formas que a gente consegue contemplar, elas são aparentemente simples, né? A gente pega uma caneta, a gente pega uma fotografia, a gente pega a nossa casa, nós vamos pegando coisas assim, né? Mas a gente vai progressivamente tendo que olhar para coisas mais íntimas também. E nisso entra a nossa própria sensação de ser quem a gente pensa que a gente é, e de a gente conviver com pessoas que a gente acredita que são assim, e por aí vai. Não pode passar nada, né? Não pode faltar nada nesse sentido.
Então, ainda que a gente se sinta um ser humano que nasceu em tal cidade, que é filho de não sei quem, que cresceu, estudou em tal colégio, que morou numa rua tal, que era vizinho de não sei quem, e que daí foi crescendo, assim por diante. Então, todas essas coisas que a gente se identifica e que aparentemente formam, né, a nossa trajetória, todas elas ao mesmo tempo não existem. E assim vai, né? Os seres que a gente vai encontrando. Então, mesmo que eles tenham caras de homens e mulheres, eles também, essa cara, a gente vai precisar olhar. Então, todas as coisas fenomênicas, elas parecem existir e ao mesmo tempo são não existentes. É isso que o Rato do Mundo nos ensina. A Shariputra perguntou para Dakini, né, para essa donzela celestial, e após a sua morte, onde você vai renascer? Ele mudou de assunto, né? Tudo bem. A donzela celestial disse: o meu nascimento será como o nascimento temporário dos seres vivos que são criados pelo Buda. Aí Shariputra perguntou: olha, mas o que o Buda cria é a vida fenomênica, não é a vida real. Aí o Shariputra achou que ela estava enrolando ele, né? E a donzela celestial disse: as pessoas, elas também são exatamente assim. Não há nascimento real ou morte. Então, é como se a gente dissesse: ah, tudo bem, a gente até entende que a gente nasce ao longo de uma vida, a gente já morreu para várias coisas, né? Várias identidades nossas do nosso passado a gente já abandonou, hoje a gente assume outras identidades e essas sim são as verdadeiras, né? Mas vida e morte são completamente reais dentro disso. Aí a gente percebe que, por exemplo, quando a gente vai dormir à noite e a gente entra dentro de um sonho, a gente não vai lembrar dessas coisas. Esquece completamente, né? Então a gente não acha que a gente nasceu, que a gente morreu, alguma coisa assim. A gente está dentro de uma bolha dessas. E se a gente olha isso aqui numa perspectiva cósmica, a gente vê que, ainda que a morte ocorra, tem uma vida que segue por dentro da morte. Então tem a morte, mas tem uma vida que segue junto da morte, que é o que acontece depois. Aí quando aquilo parece que termina, a vida segue. Então tem uma vida que ultrapassa a morte, né? Então esse sentido acontece. Então as pessoas, elas também são exatamente assim. Não há um nascimento real ou uma morte. Aí o Shariputra perguntou: e quando você vai alcançar a iluminação do Buda? Eu estava curioso, né? A donzela celestial respondeu: quando você, venerável, voltar a ser um mortal comum novamente, eu alcançarei a iluminação do Buda. Então essa é uma das melhores pegadinhas para você pegar um praticante, né? Porque você reintroduz o javali, né? E quando você vai atingir a iluminação, aí a pessoa começa a bater no peito e pensa: bom, eu quando? Então tu reintroduz o javali, a pessoa reintroduz a identidade. Aí a resposta dela é perfeita. Ela vai dizer assim: quando você, venerável Shariputra, voltar a ser um mortal comum, eu vou alcançar a iluminação do Buda. Daí Shariputra respondeu: eu nunca voltaria a ser um mortal comum. A donzela celestial disse: bom, eu também nunca alcançarei a iluminação do Buda. Isso aqui é praticante, né? Vocês imaginem nós dizendo isso. Se alguém nos pergunta, a gente diz: não, eu nunca vou atingir a iluminação. A pessoa para a vida, entra em retiro, e ela, na primeira semana, ela diz isso: não, eu não vou atingir a iluminação. É muito paradoxo, né? Porque a pessoa passa o tempo todo aspirando a atingir a iluminação, aí vem ela diz que nunca vai atingir. Então ela vai explicar isso, né? Isso porque não há um local fixo na iluminação. Portanto, não há ninguém que alcance. Vocês observem se isso aqui não dá um super alívio na gente.
Como aquela frase do Sutra do Coração. Uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam na confiança da Prajna Paramita. Daí a gente, que bom. Porque sempre tem um javali que fica um pouco nervoso para cá ou para lá, se perguntando, e agora? Será que eu estou assim? Será que eu estou assado? Então sempre tem um processo de reificar, né? A gente está sempre um pouco nervoso, né? Tá certo que a pessoa relaxa um pouco, né? De vez em quando. Mas quando a gente ouve isso, a gente profundamente consegue soltar. Então é como se a gente soltasse, inclusive, a fixação do praticante para chegar a algum lugar. Então isso aqui é um ponto muito importante, né? Só soltar isso. Só não tem um local fixo, então não tem ninguém que atinja a iluminação. Nem homem nem mulher. Nem vem ao caso. Aí o Shariputra disse, apesar disso, todos os Budas alcançam a suprema verdade. O Shariputra não gostou daquilo, porque no contexto do caminho, a pessoa pensa, bom, eu fiz o que então, né? Tanto sacrifício, né? Tanto investimento. A pessoa, no mínimo, imagina que vai ter algum retorno, né? No mínimo, a iluminação. Então, não gostou, né? Então, o Shariputra falou, né? Mas, donzela, todos os Budas alcançaram a suprema verdade. Se diz que aqueles que já alcançaram, né, a suprema verdade, a iluminação, e aqueles que ainda alcançarão a iluminação, eles são tão numerosos quanto os grãos de areia das margens do rio Ganges. Então ele estava tentando ver se ele era incluído no grupo esse, né, que atingiu a iluminação. Ele estava fazendo esforços, né? A donzela celestial responde: foi apenas no sentido mundano, convencional, que os três tempos do passado, presente e futuro foram mencionados. Na verdadeira iluminação, não há distinções tais como passado, presente e futuro. Isso aqui é muito legal. Vocês observem assim, a gente imagina que o passado passou, né? Então a gente diz, não, o que passou, passou, eu já enterrei e pronto. Aí é muito interessante a gente observar como que o passado muda. Então, vocês observem como que o passado muda quando alguém chega para nós e nos introduz numa nova informação sobre aquele passado que tinha passado a princípio. A pessoa chega para nós e diz, olha, mas você sabe aquela vez que o fulano fez tal coisa? Eu digo, nunca vou esquecer aquilo. Pois é, mas você sabe por que ele fez aquilo? Ele fez aquilo por isso, por isso, por aquilo. Ele não estava num dia bom, ele não achou que aquilo ia acontecer. A pessoa nos oferece uma outra paisagem. Aí a gente nunca tinha se dado conta daquilo. O passado muda. Aí vocês observam que quando o passado muda, o presente também muda. A experiência do presente, ela também muda. Quando a experiência do passado, do presente mudam, a gente vê também que muitas vezes a própria experiência do futuro também muda. O Lama brinca, né, que tem situações, né, tem momentos em que o futuro nem passa pelo presente, o futuro vai direto para o passado. Do tipo assim, bom, durante um tempo eu ficava com vontade de fazer tal coisa, um dia a pessoa desiste daquilo que nunca se realizou, aquilo virou um passado. Virou uma coisa que ela hoje conta que um dia ela teve o sonho, mas ela nunca foi para lá. Então essas categorias elas são completamente móveis, né? Então não é que o passado passou, o passado é uma bolha totalmente coemergente. Então o passado não passou, o presente também e o futuro também. Então a gente não consegue delimitar, dizer com exatidão, né? Quando que o passado terminou, que o presente é fixo e o futuro é fixo. A gente não consegue dizer isso. Então ela está dizendo nesse sentido, né? Não, na iluminação não há distinção de passado, presente e futuro. Ela vai perguntar para o Shariputra, né? Ela vai dizer assim, venerável, você atingiu o estágio dos sábios? Foi a vez dela dar revanche agora, né?
A Shariputra respondeu: eu compreendi que não há um estado a ser atingido. A pessoa leva muito tempo para chegar a essa conclusão. Vocês tirem por nós, né? Quanto tempo a gente ainda está duvidando se é realmente isso, né? Que, enfim, não tem nada para ser atingido, né? A gente custa acreditar que é isso mesmo, né? Se não tem nada para ser atingido, pelo menos deve ser bastante complexo, né? No mínimo isso. Mas o Shariputra, por incrível que pareça, estava entendendo. Aí a donzela celestial vai dizer: todos os Budas e Bodhisattvas atingiram a compreensão de que não há um estágio a ser alcançado. Então isso aqui é para a gente guardar. Não há um estágio a ser alcançado. A Vimalakirti aparece, né? Aí ele vai dizer: Vimalakirti então relatou a Shariputra que a donzela celestial, essa daqui, ela havia praticado o caminho por um longo tempo. E ela tinha alcançado o estágio no qual é alcançada a realização de que não há nascimento ou extinção. E ela estava ensinando os outros livremente. Isso é uma Dakini, né? As Dakinis, elas ensinam os seres de modo livre. Tem várias histórias, né? A gente vai ver as biografias dos mestres tibetanos, eles têm várias histórias de encontros com Dakinis, né? Então elas não têm cara de praticante. Elas são seres que aparecem, dizem alguma coisa, chacoalham a vida da pessoa e vão embora, né? Então elas ensinam de um modo livre, elas não estão presas a uma aparência, uma forma, né? Mas elas têm a realização completa. Por isso são as Dakini, são manifestações femininas de lucidez. Então quando a gente toma refúgio, né? A gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, no Vajrayana a gente toma refúgio no Lama, no Ida, que é a deidade, né? E nas Dakinis. Então as Dakinis, elas são fontes de refúgio também. Tem uns textos muito bonitos sobre isso, né? Tem em português não tem muita coisa, mas tem a Lama Tsutrinalion, é uma lama americana, e ela tem um livro super bonito sobre, depois eu vou achar, vou mandar para você, super bonito sobre as Dakinis, né? As Dakinis tibetanas. Ela tem histórias assim de grandes mestras, né? Mulheres, né? Uma das mais incríveis assim recentes, ela foi mestra do Nankai Norbu Rinpoche, né? Que é esse grande mestre tibetano que veio ao Brasil várias vezes, né? Ele faleceu agora no final do ano passado. Ela fez um retiro, um retiro longo, né? 57 anos. Um retiro contínuo, né? 57 anos. Numa caverna no escuro. Então, vocês calculem, né? Sozinha. E quando ela tinha 114 anos, o Nankai Norbu encontrou ela e foi tomar ensinamentos com ela. Ele passou 3 meses com ela, ela deu várias transmissões e ensinamentos. E o Nankai Norbu pediu que ela contasse sobre a vida dela. Ela conta, o Nankai Norbu escreve isso. É super bonito, né? Muito incrível que esses seres, a gente possa ler sobre a vida deles, né? Então são grandes mulheres, assim, grandes praticantes, né? Então encerra esse ponto específico que vai tratar especificamente dessa questão de gênero, assim, mais ou menos, né? Se a gente quiser olhar com um olhar mais contemporâneo, né? Aí o Shariputra, então, acho que agora ele se dá por satisfeito e a conversa volta, então, pro Manjushri e Vimalakirti seguindo, né, esse diálogo deles, né?
Então, o Manjushri pergunta a Vimalakirti: e como que um Bodhisattva alcança o caminho do Buda? Essa é uma pergunta para nós, né? Como é que um Bodhisattva alcança o caminho do Buda? A Vimalakirti respondeu: é fazendo coisas que o desviam do caminho que ele o alcança. Isso aqui não é muito simples de entender, né? Então, ele vai explicar. Mesmo caindo nos infernos, por ter cometido atos atrozes, o Bodhisattva não apresenta qualquer agonia. Ao entrar no reino dos animais, ele não tem ignorância alguma. Ao cair no reino dos demônios famintos, méritos são acumulados. Então, se vocês olharem as imagens da roda da vida, cada um dos reinos tem um Buda. Aí vocês imaginem, reino dos infernos. Se ele chegasse com uma aparência luminosa, assim, lustrosa, não tinha chance nenhuma. Nenhuma. Aí vocês imaginem ele no reino dos deuses, com uma aparência que não é do reino dos deuses, os deuses não vão nem olhar para ele. Porque os deuses só querem deuses, vão olhar para um ser inferior. Então, é um paradoxo. O Bodhisattva, ele assume a forma dos seres que ele precisa beneficiar. Mas não significa que ele tenha apego, ou que ele tenha o sofrimento correspondente àquela forma. Mas se ele não apresentar a forma, aquela forma específica, ele não vai conseguir comunicar aos seres. Não por causa dele, mas é por causa dos seres que têm um tipo de, de obtusidade. Tem um dos textos mais chocantes assim que a gente tem acesso, né? Que é esse texto que se chama O Dharma Tolo de um Idiota Vestido de Barro e Penas, do John Limpa, que é um texto super profundo do John Limpa, que o Lama Alan Wallace ofereceu já ao SEB, né? Vocês encontram isso na internet, tá no YouTube, né? Então, do John Limpa, que era um grande mestre, né? Ele era o próprio Guru Rinpoche, que viveu no Tibete no século XIX. Ele era tão, não tem nem como classificar do John Limpa, né? Mas ele era tão ousado que e tão fora do padrão que ele, certa vez, ao dar ensinamento, ele encheu o corpo dele de barro e grudou algumas penas, assim. E foi até o mercado da cidade e começou a dar ensinamento. Você imagine isso hoje em dia acontecendo. O pessoal vai ligar pro SAMU na hora. Internar. A gente não vai ter chance nenhuma de aprender qualquer coisa com ele. Porque é como se o nosso nível de exigência fosse tão alto e tão rígido que, não, se não tiver uma cara assim, então não deve ser um mestre. Se não tiver uma cara profunda, não deve ser. Se não tiver uma carinha compassiva, não, aí não é, não tem compaixão. Então, com o passar do tempo, embora a gente imagine que isso seja um tipo de coisa moderna, né, um tipo de avanço, assim, né, na verdade, isso pode se apresentar como um nível de obtusidade, um nível de fixação, porque é como se aquilo não se encaixar dentro do nosso filtro, não é. Então, o número de possibilidades que a gente tem de acessar a sabedoria, a compaixão, vão ficando cada vez mais limitados. Então, por exemplo, o Dalai Lama, ele, para os ocidentais, ele é um ser, para os orientais, ele é outro. E ele já disse, já falou sobre isso. Ele disse: eu não posso mostrar outra coisa além do que eles aguentam, que é essa coisa fofa, né? Então, se ele não fizer uma cara de fofo, os seres aqui não vão olhar muito para ele, né? Agora, ele, dentro dos tibetanos, ele vai dizer o que precisa ser dito, né? Ele não vai precisar ficar cuidando ou medindo muito, né? Mas aqui, para nós, a gente é tudo meio cheio de dedos, assim como se diz, né? Então, o Bodhisattva, ele vai precisar se apresentar de acordo com as necessidades dos seres que precisam ser beneficiados. Então, ele não consegue ser coerente. Os Bodhisattvas não são coerentes. Não dá para esperar isso deles, né? Então, eles vão fazer coisas que desviam do caminho. Do caminho é o quê? Do que a gente imagina que é o caminho. Por quê? Se eles não fizerem aquilo
O caminho é muito estreito, pessoal. O número de pessoas que vão gerar interesse por entrar num caminho é muito pequeno. Os seres não estão nem aí. Aí, se o Bodhisattva não for capaz de sair de uma aparência do caminho, como é que os outros seres vão se interessar pelo caminho? Não tem chance nenhuma. Então é justamente por compaixão que ele vai se apresentar de formas aparentemente dissonantes, né? Que venha a ser um caminho, mas aquilo é um meio hábil. É um meio hábil. Só que isso ao mesmo tempo é muito delicado, né? Porque ao mesmo tempo isso pressupõe uma realização e pressupõe um cuidado, né? Então isso não é uma carta branca para qualquer coisa. Quebra também os estereótipos, né? Então, de novo, é um paradoxo. O Bodhisattva, ele vive em meio a isso, né? Então, por exemplo, mesmo quando ele parece ser ganancioso, ele está livre do apego. Então, é um paradoxo, né? A pessoa que tem ganância, ela tem naturalmente apego. Então, o Bodhisattva, ele não tem o apego, ele só demonstra a ganância. Porque se ele está no meio de seres gananciosos, como é que ele vai conversar com seres gananciosos? Ele vai dizer, não, vocês todos aqui estão errados. Vocês têm apego. Fujam, vocês não têm chance nenhuma. Não sai vivo dessa conversa, com certeza. Mesmo demonstrando raiva, ele controla sua mente. Mesmo demonstrando parcimônia, ele abre mão de tudo, inclusive da sua própria vida. Não é nem da própria vida, né? O Bodhisattva, ele abre mão da própria eliminação. Aparentemente violando os preceitos, ele é cuidadoso para não cometer mesmo a menor negatividade. Isso aqui é interessante, né? Ele não comete uma negatividade. Tu olha e pensa, isso não é budista, mas não está cometendo nenhuma negatividade. Mesmo parecendo bajulador, ele utiliza meios hábeis de acordo com o Dharma. Apesar de parecer arrogante, ele é realmente humilde. Apesar de aparentemente seguir caminhos maléficos, ele vive em harmonia com a sabedoria do Buda. Os caminhos maléficos é assim, é o samsara. Aí vocês pensem, se o Bodhisattva não entrar no samsara, como é que vai fazer o que então, né? Os seres estão no samsara. Então, se ele não andar pelo samsara, como é que vai ajudar? Um paradoxo. Se ficar num pedestal, como é que vai fazer a coisa funcionar? Não vai. Se ficar com uma cara assim de ser dedetizado, assim, né? Que tá clean, completo, né? Aí tá lá todo mundo meio distraído, todo mundo meio pra cá, meio pra lá. Como é que tu vai te aproximar e conversar com as pessoas? Então, tem que entrar. Então, o Bodhisattva ele não tem rejeição nesse sentido, né? Apesar de viver na abundância, ele reconhece a impermanência, não caindo na indulgência. Mesmo possuindo esposa ou esposo, está livre da luxúria. Mesmo levando uma vida negativa, ele está guiando os outros para uma vida positiva. Então, o que é vida negativa? A vida negativa é o que as pessoas imaginam que seja negativo. Cada um tem a sua construção, tem a sua concepção do que é uma coisa negativa. Agora, se os bodhisattvas não se permitirem andar por dentro disso, como é que eles vão ajudar os seres que estão presos naquilo? Mesmo ao apresentar a entrada no Nirvana, o Bodhisattva não está se excluindo do estado de nascimento e morte. Então ele não acha que ele está fugindo. Né? Isso é muito importante. O Bodhisattva não está fugindo de alguma coisa. Aí o Vimalakirti conclui de um jeito assim muito contundente, né? Ele diz assim, Manjushri, ao fazer essas coisas que vão contra o caminho, o Bodhisattva realizará o caminho do Buda. Então aqui é o caminho do Bodhisattva, pessoal, não é o caminho da liberação pessoal. Não é assim, como que eu me livro do samsara? Como que eu me libero das emoções? Isso é, assim, isso é o jardim de infância, pessoal. Isso é o início.
É o início da conversa. Aí isso é o que a gente chama do Hinayana, isso que a gente vai chamar do caminho do ouvinte. É o caminho da liberação individual, né? Eu estou com problemas, e agora? Aí, lá pelas tantas, a pessoa descobre que não é só ela que tem problemas, os problemas são uma epidemia, uma coisa meio coletiva. Aí ela descobre que não é só os problemas dela que parece que são verdadeiros, e todo mundo tem a sensação que o seu problema é bem verdadeiro. Aí a pessoa entra no caminho do Bodhisattva, porque ela descobre que aquilo não é uma coisa pessoal. Então, esse é o paradoxo. O Bodhisattva, ele ultrapassa a fixação, a liberação individual apenas, e ele então olha para os seres, ele começa a enxergar os seres. Então, todo o caminho que Vimalakirti, como ele apresenta aqui, ele muitas vezes se parece paradoxal, porque ele está justamente oferecendo um contraponto para o caminho em que só consegue enxergar a liberação pessoal, que não é a liberação final, não é a iluminação, é um tipo de cessação, é um tipo de um nirvana pessoal, mas aquilo não é a iluminação do Buda completa. Então, o Vimalakirti está sempre cutucando nesse sentido. Isso aqui é instrução para os bodhisattvas que estão em meio ao mundo encontrando seres, tentando fugir de alguns, tentando excluir outros e assim por diante. E ele então vai oferecer um outro panorama, né? Então, esse é o caminho do Bodhisattva. Nós vamos parar por aqui. A gente está no primeiro parágrafo, né, do item que está entre parênteses escrito 14. Nós vamos parar por ali, porque daí a gente consegue conversar um pouco. Isso aqui é interessante, né? O caminho do Bodhisattva. É muito interessante. Isso aqui é um portal que a gente tem que ultrapassar. Mais cedo ou mais tarde. Se a gente acha que não está preparado, tudo bem, a gente guarda sabendo que o portal está lá, né? E aí, vocês ficaram mudos? A gente está digerindo ainda, Henrique. Isso vai tempo, hein? Mas não tem pressa, né? Porque nós vamos olhar muitas vezes para isso aqui, né? Muitas vezes. Mas sempre que vocês verem, por exemplo, o Lama comentando isso que ele chama do caminho da perfeição, é justamente o que o Vimalakirti está tentando explodir, né? Então, vocês observem, ele não vai criticar o caminho da perfeição como se tivesse um erro, como se tivesse que ser abandonado. Ele nunca diz isso, vocês não vê nada disso aqui dentro. Mas ele vai sempre numa direção de expandir, né? Explodir aquilo. Então ele vai oferecer a contradição. A contradição, o que ela é? Ela é a revelação da nossa fixação num aspecto particular do caminho. Então todo estranhamento que a gente tem, ele na verdade é o reflexo da nossa fixação numa coisa particular, assim, dual do caminho, né? da identidade chegando em algum lugar.
da identidade se afastando de alguma coisa, assim por diante, né? Então ele vai aqui tensionar isso. Tensionar até é uma palavra leve, né? Ele vai explodir mesmo. Né? Henrique. Oi. Henrique, tá me ouvindo? Oi, Tudo bem? tô Essa te ouvindo. parte das Tudo? contradições, né, que a gente o tempo todo esbarra, um exercício que me ajuda muito, que até é um conselho do Lama, dessa questão da observação da natureza, não que eu consiga a resposta, mas eu acho impressionante como esse paradoxo e essa questão do que é vida e do que é morte, ela fica completamente exposta quando a gente observa a natureza. Né? Nós pertencemos à natureza, mas nós, como seres humanos, achamos que estamos distantes. Mas, enfim, quando a gente sai desse mundo muito antropocêntrico e a gente simplesmente contempla todo o fluxo da natureza, né? Assim, a gente olha para um jardim, ali tem vida e morte o tempo inteiro surgindo, né? E aí esse limite entre o que a gente chama de nascimento e morte, não é que ele se explica, mas ele fica exposto. Eu não consigo explicar isso, eu não consigo nem resolver para mim. Mas, de certa forma, eu consigo contemplar que tem alguma coisa ali além, né, do que a gente chama, dos nossos conceitos. Aquele documentário que o Lama até sugeriu, que eu adoro ver essa coisa de vida do planeta, né, que é o nosso planeta, que vai observando as espécies em seus habitats e tal, e o ciclo, e aí está lá aquela coisa linda, e vem o predador. Quer dizer, a gente contemplar isso realmente, assim, dilui um pouco essa densidade que a gente dá a esses conceitos do que é bom, do que é mal, do que é vida, do que é morte. Que ali é tudo vida, mesmo que um ser esteja sendo devorado por outro, né? Então, é uma coisa que me ajuda muito. Toda vez assim que eu falo, o dia que eu conseguir olhar isso resolvido, eu acho que eu superei essa questão. Então, acho que é um bom treino para a gente olhar, né? Sem conceituar, sem julgar. Com certeza. E é difícil. Aqui nessa região dos Campos de Cima da Serra, que é onde fica o Jatavana, tem umas araucárias muito antigas aí. O pessoal aqui da região, quando eles querem falar da antiguidade das araucárias, eles dizem assim, olha, aquela ali é do tempo de Jesus. Caramba. Assim, é milenar, né? Aí eu fico pensando, né? Quanta gente já não passou por baixo, né? O que essa araucária não viu, né? Então é muito antigo, né? Muito antigo. Então tem dimensões temporais dentro da nossa dimensão temporal que a gente não consegue nem calcular e que estão vivos, né? Aqui tem um tipo de, não é é um tipo um xaxim. Eu não lembro o nome agora dele exato, né? Mas é um xaxim que tem aqui na região que ele cresce 1 centímetro por ano. E tem uns super altos assim que eu passo debaixo deles, assim, eu levanto o braço e não alcanço, né? Então eles têm aí uns bons 200 para 300 anos, né? E é um xaxim super frágil, né? Porque tu encosta nele, ele pode cair, assim. Eu também imagino, né? O que esse xaxim não viu, né? Então são muitas dimensões temporais coexistindo, assim, junto da gente, né? Bacana isso. Tem uma animação, eu acho que chama Rocha, eu acho que é alemã até, mas que mostra isso. É uma animação muito bonita, muito bem feita, e que é exatamente a perspectiva das rochas. São duas rochas observando o movimento. Então, o ciclo de toda a humanidade é passado velozmente, assim. Você vê o caminho vem, aí constrói a carroça, daqui a pouco a É um estrada. piscar, né? As rochas estão ali, com um musgo crescendo nelas, aquela coisa bem lenta. É bem legal esse vídeo também. Que legal. Então tá. Então nós ficamos assim, né? Na semana que vem a gente
Olha, né, o diálogo vai ficar muito interessante, porque agora o Manjushri ele vai apertando o Vimalakirti justamente nesse ponto do caminho do Bodhisattva. E aí ele vai iluminar isso para nós, né? Então, é para digerir com calma mesmo. Então, a gente segue semana que vem, né? Aí a gente segue na quarta, né? A gente volta na quarta daí.